Contratado para ser titular, Marcinho tem passagem melancólica pelo Bahia. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João, esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor. Estamos aqui chegando com o nosso segundo conteúdo do dia. Lembrando que hoje nós teremos uma noite mais às 19 horas. E a gente tem aí pedindo, por favor, já deixa aí o seu like, já se inscreva, já ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações aqui no canal. E a gente está trazendo aí conteúdos nesse mês de novembro, muito mais conteúdos do que a gente vem trazendo nos outros meses, e eu espero contar com a sua inscrição e também com o seu comentário, com o seu like e com o seu compartilhamento, que ajuda muito e é de graça e não vai fazer mal nenhum. Eu queria falar com vocês sobre o lateral direito Marcinho, contratado para ser o cara da lateral direita, sob protestos inúmeros da torcida. Ele chegou, veio e não vai deixar saudade. E assim foram os 3 meses do contrato firmado com o Bahia, com o jogador. Ele não jogará contra o CRB, que ele está suspenso pelo acúmulo de amarelos, e o lateral direito fez no último jogo na Fonte Nova, na sexta-feira, a sua última partida com a camisa do Bahia. E tem muita coisa que está envolvida na chegada do Marcinho. A empáfia do diretor de futebol em não confiar na base, a falta de imposição das pessoas que dirigem o clube de maneira administrativa, de confiar em quem aqui está. E assim chegou o lateral, né? Chegou com muito protesto, réu por ter atropelado e provocado a morte de 2 professores no Rio em 2020, né? Ele foi embora na ocasião sem prestar socorro às vítimas, ele resolve isso na justiça, é um problema dele. E o Bahia chegou até a negar que o jogador estava treinando. O Marinho Júnior trouxe informação, a diretoria negou e foi uma confusão, e tá e não tá, e é fulano e não é, e tal e coisa e tal. 14 jogos se passaram com o atleta em campo e ele não correspondeu. E a gente fez aqui já um comparativo sobre ele, André e Borel, e mostrou que Borel e André, formados na base, tinham um rendimento superior ao jogador recém-contratado. Marcinho foi titular em 11 partidas na Série B e entrou no decorrer durante 3 jogos. Ele não fez gols e não deu assistência. Dos laterais direitos que chegaram por aqui, é o que teve os piores números. Marcinho jogou 14 jogos, 3 amarelos, e com ele em campo o Bahia ganhou 3 jogos, empatou 7 e perdeu 4. Com ele em campo o Bahia produziu 15 gols e sofreu 17 e teve um total de 16 pontos ganhos. O aproveitamento é de 38%. Ele chegou como titular, entrou como titular, mas não rendeu o que tinha que render. O Marcinho, ele perde a posição com Barroca, né, para André, mas André se lesionou e ele voltou a campo. E a gente vai ver André novamente em campo contra a equipe do CRB. Lembrando que antes de vestir a camisa do Bahia, Marcinho não estava indo bem em 2022 não. Ele começou no Atlético do Paraná e jogou 3 jogos e foi dispensado em fevereiro. Um erro na final da Recopa contra o Palmeiras, foi seu último jogo sobre o Furacão Paranaense. Eu queria mostrar, e já mostrei a vocês algumas vezes, o desempenho pífio do lateral que vem de fora. E mostrei também como a gente pode ser cruel, e quando eu falo a gente, eu falo nós torcedores como um todo, com aqueles que são da base. A gente insistiu tanto e conseguiu queimar Borel que não aparece mais vestindo a camisa do Bahia. A gente insistiu tanto para que André fosse titular, mas questionava e questiona as atuações do lateral tricolor. E aí a gente tem Marcinho, né, que chega como titular, tem Marcinho que chega
como a salvação da lavoura, como um cara que ia trazer e dar a nós um desempenho defensivo melhor na lateral direita, foi o que prometeu o Eduardo Freeland na apresentação, e isso eu não vou me esquecer jamais. Ele chega no Papo Torcedor, né, que é um quadro que a TV Bahia estava fazendo, e fala: "Não, pô, a gente tem aqui Marcinho, que é um baita lateral, que é um cara responsável, que faz e que acontece, que pere", e na hora do vamos ver não era nada disso. Na hora do vamos ver, Marcinho tomou menos gol, mais gols do que fez. Com ele em campo, o time ganhou menos jogos. Com ele em campo, a gente perdeu mais jogos do que venceu. Os números estão aí, não negam, não erram. Marcinho tomou 3 amarelos. Marcinho tem um aproveitamento de 38%. Pífio, ridículo. Tal qual a diretoria de futebol que o contratou, que colocou ele como certeza e ceifou as nossas apostas, que eram Borel e André, respectivamente, de terem sequências e de mostrarem ao torcedor que podem honrar e vestir bem a camisa. Das vezes que André entrou no lugar de Marcinho, demonstrou mais personalidade e o time teve mais força. Borel foi queimado e fritado pela nossa torcida e sequer era relacionado, deve ser agora para o último jogo lá nas Alagoas. Eu fico me perguntando como esse trabalho de implosão do nosso futebol, que é feito de dentro para fora, muitas vezes partindo de nós torcedores, ele funciona na equipe do Esporte Clube Bahia. E a gente trabalha muito com o pensamento que o Grupo City pode resolver todas essas coisas. Mas se a gente não der valor aos nossos, a gente não vai produzir bons valores para poder vendê-los no futuro. A gente tem aí jovens na base muito promissores, como o Rian Carlos, lateral esquerdo, como o próprio Iago Bagarolo, Quadrado, o Everton, o William, e por aí vai. A gente pode citar o Roger Gabriel, um grande valor, Riad do Sub-15, né? E por aí vai, a gente tem alguns valores que podem dar frutos ao Bahia, mas se a gente continuar implodindo esses garotos, criticando, dizendo que eles são isso, que eles são aquilo, que eles são aquilo outro, eles não vão vingar. Eles não vão para frente, eles não vão se tornar jogadores que vão trazer para nós torcedores algo que vá levar lucro e que vá trazer títulos para nós. Até quando nós continuaremos implodindo os nossos profissionais de dentro para fora? Essa é uma reflexão que eu trago para vocês. Marcinho veio contestado por grande parte da torcida, abraçado por outra parte, mas que não mostrou resultado. Por que não apostou na base e não fez isso, fazer isso acontecer? Até quando a gente vai ficar implodindo os nossos jovens? É a pergunta que eu deixo aqui no final do vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreva, é importante demais, cara. Deixa um comentário, eu vou ler todos os comentários. Se tudo der certo e nada der errado, hoje à noite eu estarei no quinto evento do Bahia sobre a SAF, né? E a gente vai estar lá prestigiando e trazendo os bastidores desse elenco. Se não der certo, a gente dá um jeito aí de realocar conteúdo e mete uma live depois do evento. Beleza? Tamo junto e bora Bahia. Tchau, tchau.